Tem fases da vida que parecem tirar tudo de você. Não é só uma perda. São várias. Você perde pessoas, perde sonhos, perde a alegria. E quando percebe, você não é mais o mesmo. Você continua vivendo, mas por dentro está vazio. Se você já se sentiu assim, você precisa ouvir essa história. A Bíblia fala de uma mulher chamada Noemi. Ela vivia com seu marido Elimeleque e seus 2 filhos em Belém, na terra de Judá. Mas houve fome naquela terra. E por causa disso, eles tomaram uma decisão difícil. Deixar sua casa, deixar sua terra e ir para um lugar estrangeiro chamado Moabe. Era para ser algo temporário, mas não foi. E foi ali, longe de casa, que tudo começou a desmoronar. A Bíblia não explica exatamente do que o marido dela morreu, mas diz que ele morreu. E Noemi ficou viúva. Mesmo assim, seus filhos cresceram e se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa, a outra, Ruth. Mas depois de um tempo, mais uma dor. Os 2 filhos também morrem. E, de novo, a Bíblia não explica o motivo dessas mortes. Não diz que foi doença, não diz que foi castigo direto. E isso mostra uma verdade difícil. Nem tudo o que acontece a gente entende. Tem coisas que simplesmente acontecem e doem. Agora pensa nisso. Uma mulher em terra estrangeira, sem marido, sem filhos, sem estrutura, sem esperança. Tudo o que ela tinha foi embora e chega um momento que ela diz algo muito forte. Não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque a vida dela tinha se tornado amarga. Mara significa amarga. Olha o nível da dor. Ela não queria mais nem ser chamada pelo próprio nome. Mas mesmo assim, mesmo ferida, mesmo sem respostas, Noemi decide continuar. Ela ouve que em Belém voltou a ter pão. E então ela decide voltar. No caminho, ela tenta liberar suas noras. Ela diz para elas voltarem, recomeçarem suas vidas. Orfa decide ir embora. Mas Ruth decide ficar. Ruth podia ir embora. Podia buscar uma nova vida. Mas escolheu permanecer. E disse: aonde você for, eu irei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Enquanto Noemi se sentia vazia, Deus já estava começando a reconstrução, através de alguém. Quando chegam em Belém, as pessoas reconhecem Noemi, mas ela mesma diz: eu saí cheia e voltei vazia, mesmo de volta. A dor ainda estava dentro dela. Enquanto isso, Ruth decide agir. Vai trabalhar, colher o que sobra nos campos para sobreviver. E sem saber, ela entra justamente no campo de um homem chamado Boaz. E aqui está um detalhe muito importante. Boaz era parente da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Ou seja, ele fazia parte da mesma família. Naquela época existia uma lei em Israel, a lei do resgatador da família. Funcionava assim. Quando um homem morria, um parente próximo podia assumir a responsabilidade, cuidar da viúva, casar com ela e restaurar o nome da família. E Boaz tinha esse direito. Mas mais do que isso, Boaz não só se apaixonou por Ruth, ele escolheu fazer isso. Ele protege Ruth, honra Noemi e decide restaurar aquela família. Com o tempo, Boaz se casa com Ruth e dessa união nasce um filho. Agora presta muita atenção nisso, porque aqui está a virada da história. Noemi pega a criança no colo e passa a cuidar dela como se fosse dela. E as pessoas dizem: Deus não te deixou sem resgatador. Aquela mulher que disse: eu estou vazia, agora está com os braços cheios. Ela não recuperou o marido, não recuperou os filhos que perdeu, mas não terminou sozinha. Ela volta a ter alegria, volta a ter família, volta a ter sentido. E o mais forte ainda está aqui. Esse menino, chamado Obed, se torna pai de Jessé, e Jessé se torna pai do rei Davi. Ou seja, a história de dor de Noemi entrou na linhagem de um rei. E não só isso, entrou em um propósito ainda maior. Porque dessa mesma linhagem, no futuro, viria Jesus Cristo. Deus não devolveu exatamente o que ela perdeu, mas deu algo que preencheu o vazio. E talvez essa seja a mensagem para você hoje. Você pode não entender o porquê da dor, mas isso não significa que Deus parou de agir. Nem tudo que acontece é explicado, mas nada impede Deus de restaurar. O que hoje parece perda pode ser o começo de algo que você ainda não consegue ver, porque Deus transforma a amargura em recomeço. Se essa palavra falou com você, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, deixa o seu gostei e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem.